Saudações para você que está aí. Eu já convido você para deixar um joinha aqui, compartilhar e se inscrever neste canal, pois este canal tem abençoado muitas vidas e é de suma importância ter você aqui conosco todos os dias. Bom, eu trago para você hoje uma reflexão sobre o Salmo de número 46. Este salmo, ele é profundo, relacional e libertador. Porém, eu desejo frisar somente o verso de número 1. Este salmo é escrito pelos filhos de Corá, em voz de cântico. Diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para você entender a dimensão que este salmo está proposto para nós, se você fazer uma vasta investigação à luz da história bíblica, você sabe que essa família de Corá, ela se rebelou contra Moisés lá atrás, logo no início, quando Moisés está escrevendo a história do povo hebreu. Mas o final deles foram trágico, pois se você observar, a terra abriu e engoliu a sua família. Todavia, entretanto, Deus, na sua multiplicidade de grandeza, trabalha em nós e depois por intermédio de nós. A nossa história pode até ser contada pelos homens como uma história de famílias rebeldes ou a história de uma família que falou mal, tentou, perseguiu o homem de Deus chamado Moisés. Todavia, Deus tem, no meio daqueles a quem nós descartamos, Deus tem um escolhido para fazer dele um adorador, para fazer dele um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é tão real que este salmo é composto pela família de Corá. Este salmo é composto por aqueles que eram tidos como rebeldes, por aqueles que não tinham nada a oferecer para os religiosos de Israel ou a nação de Israel. Todavia, se você observar, existe um intervalo de tempo muito profundo. E que intervalo de tempo é esse? É que Deus estava manifestando o chamamento dele na família de Corá, independente do passado ruim e negro que eles e sua casa atravessaram. Ora, isso remete a nós, porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? O seu passado não tem poder de cobrir aquilo que Deus escreveu sobre a sua história. Isto lhe garante o selo de que você, independente dos seus erros, o que a sua família cometeu, o que as pessoas julgam sobre você, Deus, ele decidiu por conta própria vir ao teu favor para te socorrer, para te tirar do banco do réu, para te ocultar do olhar do inimigo. Voltando a olhar para o texto do Salmo 46, você se depara com um dos cânticos mais belos e tocado em tempo que Israel viveu guerras, grandes turbulências, pois o exército do inimigo veio contra Israel. Todavia, Deus estava presente com este povo. Os inimigos vizinhos de Israel lutaram para solapar, massacrar, humilhar Israel. Mas aqueles que eram tidos como rebeldes se levantaram e disseram: Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio por quê? Porque nele nós ficamos ocultos do olhar do inimigo. Nele nós ficamos escondidos do olhar do mal. Nele somos absorvidos do banco do réu. Nele nós somos fortalecidos, pois ele mesmo diz:
Além de Deus ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Isto mesmo que você ouviu. Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza por quê? Porque ao nosso redor, o nosso derredor, existe uma fortaleza gigantesca do amor de Deus que cuida, que zela e que nos protege todos os dias. Essa certeza, ela é tão profunda que ele diz, além de ele ser o nosso refúgio e nossa fortaleza, ele é o socorro bem presente. Ah, meu irmão, para você que está aí vivendo turbulências existenciais, crises existenciais, desertos existenciais, lembre-se disso. Deus é o seu socorro. É nele que nós somos refugiados. É nele que nós encontraremos saída, que nós encontraremos triunfo, que nós encontraremos a grande vitória que nos aguarda. Ele é o nosso socorro. Somos socorridos em hora das nossas lamúrias, dos nossos sofrimentos, de nossas crises. Somos socorridos por aquele que decidiu por conta própria ser o nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso socorro bem presente. E se você fazer uma vasta ideia, ele dá 3 pilares de que Deus é conosco dentro deste salmo. Só para você entender, no verso 1, ele está dizendo, Deus é a nossa fortaleza, o primeiro pilar, ele é fortaleza. Segundo, ele é o nosso refúgio. Terceiro, ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro não ausente, mas bem presente nas tribulações. Bom, eu desejo colocar em ordem certa. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza e ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele não te socorre nos banquetes que ele tem para você. Ele não te socorre nas grandes vitórias de sua vida. Ele te socorre em meio às tribulações. Bom, não esqueça disso. Deus é o seu refúgio, sua fortaleza e seu socorro bem presente. Não é ausente, não é distante. Ele está contigo, meu irmão. Ele está contigo, minha irmã. Presente. Ele é tão presente que nesta hora ele está dizendo para você, eu colho as suas lágrimas, eu te socorro neste deserto sombrio, eu te dou vitória em meio a essas tribulações, pois eu sou presente contigo. E para você não esquecer, o texto termina dizendo, Ele, o nosso Senhor, Ele está presente nas tribulações, no plural, porque há diversidades de tribulações grandes. A tribulação é um pluralismo de grandes provações, adversidades, circunstâncias. Porém, Deus resolveu por conta própria ser a nossa fortaleza, ser o nosso socorro, ser o nosso refúgio, bem presente nas tribulações. Eu sei que a sua vida não tem sido fácil. Eu sei que você tem batido em porta muitas vezes e elas não têm se aberto. Todavia, eu te convido para você bater na única porta que é Jesus Cristo, escrito lá em João 10, quando Jesus Cristo diz que Ele é a porta. Enquanto o cego de nascença foi expulso da sinagoga por atribuir a Jesus o milagre que ele fizera, lhe trazendo a visão que seu globo ocular enxergou, enquanto este cego, ele louvava e exaltava Jesus na sinagoga, porque Jesus fizera um milagre extraordinário, os hipócritas, os religiosos, os fariseus e os escribas estavam intactos por ver este homem saltitar, celebrar o nome daquele que fez o milagre sobre a sua vida. Expulsaram ele da sinagoga. Mas olha o que acontece. Jesus, no capítulo 10, porque isso acontece, a expulsão do cego da sinagoga, porque ele glorificou a Jesus.
Isso acontece no capítulo 9, no capítulo 10 de João. Jesus olha para aqueles que estão lhe ouvindo contar essa parábola do bom pastor. Ele diz: eu sou a porta, e quem entra por mim encontrará pastagem. Bom, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Eu quero dizer para você que não há tribulação que se compara a essa porta que Ele nos convida a entrar. Vai encontrar pastagem, terá livre acesso para entrar e sair. Na liberdade de Deus, eu tenho o poder de transitar neste universo, nos multiversos, diante do trono da graça de Deus, dizendo para tudo e todos que eu tenho um livre acesso a Ele, porque Ele nos deu um novo e vivo caminho. Esse caminho de triunfo, este caminho de conquista, esse caminho galopante, triunfante, esse caminho que nos faz andar com a certeza que nós estamos trilhando o caminho da vida eterna com Cristo. Este caminho que não é expressado e nem confinado pela linguagem humana, pelo raciocínio humano, mas só trilha ele pelo caminho da fé, pelo caminho da palavra, pelo caminho do amor, pelo caminho da misericórdia, pelo caminho do domínio próprio. Esse caminho que nos chama para andar de glória em glória, para andar de certeza e exatidão por aquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Este caminho, ele está posto aí, não é um caminho ideológico, não é um caminho da religião, não é o caminho dos homens, é o caminho de Deus traçado para o homem. E eu decidi por fé assumir essa postura e dizer: Senhor, se os homens da sinagoga não me querem, eu estou aqui para aceitar, entrar por essa porta, que essa porta é o Senhor, que me dá livre acesso para ir e vir, com a certeza de que em Deus eu e você somos perdoados em Cristo Jesus. Bom, a viagem que nos conecta de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso socorro bem presente, não é uma conjectura ideológica, mas é uma certeza que enquanto os homens estiverem expulsando os cegos que outrora perderam a visão, perderam o sentido, perderam o tato, perderam o sabor pela existência, porque o pecado culminou em sua cegueira, porque o pecado tirou dele toda aquela visão que eles tinham, mas agora eles estão cegos pela ideologia, estão cegos pela religiosidade, mas foi ativada em nós pela fé a certeza de que se as religiões, se as sinagogas, se os usos e costumes dos homens nos expulsa dos seus habitats, que nos expulsa das suas instituições, Deus decidiu por conta própria abrir um novo e vivo caminho. Quem entra por mim encontrará pastagem. Eu quero comer, eu quero me deliciar, eu quero me empanzinar, eu quero me encher desse pasto que já foi preparado por Cristo Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado, você será impactado quando você entender que está projetado, que está determinado, que já está feito, já está consumado, já está preparado um banquete, um pasto, aonde você pode comer todos os dias. E ele disse aos seus discípulos: pão nossos de cada dia. Nesse pasto, nós não viveremos de glórias do passado, nós não projetaremos simplesmente um futuro dentro da minha perspectiva. Nesse pasto, eu tenho o pão de cada dia, nesse pasto, o meu futuro é Ele. Nesse pasto, eu sou tomado por uma certeza de que nele nada me faltará. Meu irmão, a palavra para o seu coração é para te dizer: não desista. Nós estamos em uma caminhada triunfante. Nós estamos em um caminho vitorioso. Nós estamos vivendo provações
Mas esta aprovação não define quem é você. Esta aprovação não define quem Deus. Meu irmão, quem Deus é para você. Ele é o absoluto, que se finitizou, se encarnou na história humana para dizer a mim e a você que Ele venceu. Ele venceu por mim e por você. Ele venceu para destronar todo o principado, bem com todas as potestades, e convém que Ele reine, até que Ele põe todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Não há morte para aqueles que decidiram crer que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. E não esqueça, Ele faz cessar a guerra. É Ele que apazigua as guerras. É Ele que põe fim nas guerras. É Ele que dá fim, dá cabo aos nossos inimigos. É Ele que nesta hora decidiu guerrear, pleitear a sua causa, a sua guerra. Então eu só passei aqui para dizer para você que com esse fervor, com essa intensidade que brota dentro de mim, que eu creio que é latente aos seus olhos, Deus está me dizendo, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo para te dizer: não importa as tribulações, não importa o mar bravio, não importa as acusações, não importa se o teu ano for de turbulência, de circunstâncias de perda, em todas essas coisas somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas essas coisas a promessa está de pé, dizendo: eu sou fiel contigo, somente olha para mim e vem, porque quem entra por essa porta encontrará partagem. Ei, se deleita, se empanzina desse banquete espiritual, existencial e triunfante que foi nos prometido por Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Nós estamos debaixo da bênção de Deus, e isso já nos basta.